me delongar muito. Abram sua Bíblia aí, irmãos, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. E nós vamos fazer uma leitura aqui do verso 14 em diante, tá bom? Se tiver alguém que não tem Bíblia, a gente pode estar auxiliando aí, porque a igreja dispõe de várias Bíblias, tá bom? Gênesis capítulo 21, versículo 14 em diante. Quero ler com calma aqui para que vocês aprendam algumas coisas importantes desses versos que nós iremos ler, tá bom? O verso 14 começa dizendo assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu de beber, e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Beceba. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos de Agar, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino. Amém? Amém. Que Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. Vocês perceberam que o Vitor está aqui também, né? Então o Vitor, a esposa... O Vitor dispensa a apresentação porque já é de casa. Mas quanto tempo você não vem aqui, Vitor? Faz 1 ano. 1 ano? Olha aí, rapaz. É sempre bom receber o Vitor, ver o Vitor. Em dezembro eu estava aqui 6 meses. 6 meses? É porque eu sempre venho 2 vezes por ano. Ah, tá bom. Então sinta-se bem mais uma vez, você é a esposa, viu? Tá bom? Irmãos, vamos pensar nas coisinhas aqui rapidinho, tá? Agar, ela representa na Bíblia as pessoas que nesta vida vivem desesperadas. Enquanto nós estamos aqui nesta noite, 1 hora, 1h20, 1h30 de culto aí, existem milhares de pessoas ao redor do mundo, muitas pessoas em Feira de Santana, que os seus corações estão angustiados por alguma razão. Eu queria só compartilhar com vocês o seguinte: o meu coração está angustiado. Por que está angustiado? Porque fazem aproximadamente 10, 11 dias que a minha esposa foi diagnosticada com 2 nódulos de câncer na sua mama. Foi feito todos os procedimentos e foi detectado que ela está com câncer. Tanto ela quanto eu, nós estamos com o nosso coração angustiado. Só que tem um detalhe: os nossos corações podem estar angustiados, mas não estão destruídos. Por quê? Porque servimos a Deus há 30 anos e já tivemos experiências lindas, maravilhosas, poderosas, grandiosas com esse Deus, que apesar do problema, isso jamais nos destruirá. Por quê?
Porque temos Deus. E nós reconhecemos que Deus é poderoso, que Deus é grandioso. E a última palavra é a dele. Ele pode dizer sim e ele pode dizer não. Mas independente da resposta de Deus, nesse sentido, o nosso coração está em paz. Entenderam? Qual era a angústia de Agar? Ela foi colocada para fora de casa, com o bebê em seus braços, apenas com um pedaço de pão e uma botija de água. E olha só, ela foi colocada para fora da casa de Abraão e ela começou a andar pelo deserto. Imaginem só, uma mulher agora com um filho nos braços, uma botija de água, um pedaço de pão, longe da família, longe dos amigos, longe do aconchego de casa, andando em um deserto. Imagine a cena. Imagine a angústia dessa mulher, irmãos. Imagine o que está passando na mente dessa mulher. Imagine a angústia do coração dessa mulher. Porque, veja, deserto não foi feito para morada do ser humano. Deserto não é lugar de gente. Ninguém quer estar no deserto, ninguém quer morar no deserto. Deserto quase não tem vida. Com certeza todos nós aqui evitaríamos ir para o deserto. Porque deserto não é lugar de gente. E lá está Agar, com seu bebê, com botija de água, andando pelo deserto, sozinha, sem parentes, sem amigos. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa mulher e na angústia dessa mulher. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu penso que a história de Agar, ela continua se replicando hoje. Entende? Porque veja, quantas milhares de pessoas estão com seus corações angustiados agora? E se eu perguntar aqui nesta noite para todos vocês que estão aqui, o seu coraçãozinho aí está angustiado por alguma questão? É possível que tenha aqui nessa noite mais de uma pessoa que o seu coração está angustiado. Uma coisa que eu sou apaixonado em Deus é que Deus se interessa e se preocupa com todas as pessoas que têm um coração angustiado. Entenderam? Olha que coisa interessante, irmãos. O coração de Agar estava tão angustiado que em um ponto da sua caminhada faltou água. Ela ficou tão desesperada que ela achava que o filho iria morrer. E olha o que ela faz. Ela pega seu filho, coloca embaixo de uma árvore, se distancia desse filho 25 metros, se ajoelha aqui e começa a chorar. E o texto vai dizer que ela dizia assim, olha, eu não quero ver meu filho morrer, eu não quero ver meu filho morrer, eu não quero ver meu filho morrer. Então você tem uma criança que está morrendo, você tem uma mãe desesperada que provavelmente também iria morrer, e você tem uma cena de angústia aqui, porque uma mãe desesperada e o filho morrendo no deserto, ela olha para o lado, olha para o outro lado e não enxerga nada, não vê saída em nada. Irmãos, sabe o que eu penso? Que assim como Agar, existem pessoas que olham para os seus problemas e elas não enxergam saída. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já lutei, eu já fiz, realizei, mas não vejo saída. Agora só que tem um detalhe. Existem pessoas achando que a saída para seus problemas é a morte. Só que elas não entendem que a morte não é saída para nada nesta vida.
A morte não resolve nada. Então, diante dos seus problemas, muitas pessoas acham que a saída é a morte, e morte não é saída para nada, irmãos. E quando eu olho para essa cena aqui de Agar, eu começo a pensar em algumas coisas que mexem muito com o meu coração. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O texto bíblico vai dizer que Deus, lá do céu, viu essa cena, um filho morrendo e uma mãe desesperada. Aí sabe o que ele faz? Ele manda um anjo para socorrer Agar e o seu filho. Aí sabe o que eu pensei? Que esse mesmo Deus que viu a situação de Agar, que viu a situação do seu filho, que viu aquela cena triste, lamentável, dolorosa, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Amém. É o mesmo Deus que conhece teu coração angustiado. É o mesmo Deus que veio a esta igreja aqui nesta noite e dizia assim para você: olha, eu sei o que você está passando, eu vim para te ajudar. Olha que Deus maravilhoso. Sabe que um dos nomes, a Bíblia registra, irmãos, aproximadamente 72 nomes para Deus. O nome que aparece para Deus nessa história, o nome hebraico que aparece para Deus nessa história é herói. O que significa herói? Herói significa o Deus que tudo vê. Aí sabe o que eu aprendo aqui? Assim como Deus viu Agar, viu seu filho, viu que a água acabou, viu a angústia do coração dela e mandou um anjo socorrer ela, esse Deus, ele está vendo você também e ele também vai te socorrer nesta noite. Amém. Sabe uma coisa que eu estou prestando atenção na minha esposa, irmãos? Ela está conversando assim com muitas pessoas, e sobretudo com a família dela. Então o que ela faz? Ela entra no quarto e vai conversar com as pessoas. Só que ela não sabe, mas eu estou lá na porta do quarto, né? A porta fechada, eu estou lá paradinho, ouvindo o que ela está falando, e o que ela está falando, eu estou medindo o termômetro dela. A Luciana não vai falar isso para ela, não é, Luciana? E aí eu estou ouvindo a conversa. E ao ouvir a conversa, eu estou prestando atenção no termômetro da conversa, no conteúdo da conversa. Porque eu estou tentando ouvir que, apesar do seu coração estar angustiado nesse momento, mas eu estou tentando ver se ela está segura em Deus, se ela está confiante em Deus. E sabe de uma coisa? Aí eu pego ela falando para as pessoas algumas coisas assim, por exemplo, olha, o câncer está aqui na minha mama, mas ele não está na minha cabeça. Amém. Eu ouço ela dizer assim: o meu Deus é maior do que o câncer. Amém. Eu ouço ela dizer: eu estou segura em Deus. Se Deus quiser curar, Ele cura. E se Ele não quiser curar, não tem problema nenhum, porque eu creio nas promessas do Senhor. Eu estou ouvindo a minha mulher dizer isso, irmãos. Amém. Eu pensei que ela ia ficar lá no quarto lamentando com a família, lamentando com os amigos, né? Chorando, reclamando. Não! Ela está dizendo: o meu Deus é maior do que a doença. Amém. Olha como a Bíblia, olha como a palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela é capaz de nos manter vivo mesmo diante de um câncer. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Não existe nada nesta vida que seja capaz de destruir você, a menos que você se distancie do Senhor. Mas não existe nada neste mundo que seja capaz de destruir uma pessoa que está do lado de Jesus. Nada, absolutamente nada. Eu fiz uma listinha aqui, não vou ler para me ganhar mais tempo,
Mas, irmãos, veja, o que talvez você esteja passando nesta noite pode estar mexendo com o seu coração, pode estar mexendo com a sua mente, de repente está até roubando um pouco do seu sono. Você olha para o lado, olha para o outro lado, de repente não está enxergando saída. De repente você está se perguntando, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Aí vai chegar amanhã, você tem algumas coisinhas na cabeça e essas coisas estão te trazendo, está produzindo incerteza. E eu vim nessa noite dizer para você o seguinte: Deus trouxe você aqui nesta noite para socorrer você. Amém. Entendeu? O meu objetivo nesta noite aqui, através da palavra, e o Fábio através da música, é que você saia hoje daqui com seu coração em paz. Amém? Agora, eu quero fechar a minha mensagem trabalhando com vocês aqui 2 pontos dessa história. Olha só, o filho está lá, a mãe está aqui ajoelhada, chorando, ela também achava que iria morrer e que seu filho iria morrer. Aí Deus, lá do seu trono, vê essa cena e manda o anjo socorrer Agar. Quando o anjo se aproxima de Agar, ele fala 2 coisas, preste atenção, está no texto que a gente leu, 2 coisas. A primeira coisa que o anjo fala é o seguinte: Agar, por que você está chorando? A segunda coisa que o anjo diz é o seguinte: Agar, levanta. Aí eu fui parar um pouquinho, fui pensar, fui analisar, fui meditar, fui escrever algumas coisas sobre essas 2 coisas para colocar nesse sermão, e eu quero terminar falando sobre isso. Então eu queria começar perguntando para os irmãos o seguinte: quem é mais inteligente? É um anjo ou nós? Quem é mais inteligente? É um anjo ou nós? O que é que vocês acham? O anjo, vocês acham que o anjo é mais inteligente? Tem certeza? O anjo é mais inteligente, né? Então vamos lá. Se o anjo é um ser mais inteligente do que a gente, ele sabia o que estava acontecendo com Agar, sim ou não? Sim. Ele sabia. Porque Deus mandou o anjo socorrer Agar, ok? Agora, vocês não acham que o anjo, um ser inteligente, ele não está fazendo uma pergunta aqui insensível para ela, nesse momento dela? Não parece que a pergunta do anjo é equivocada? Não parece que a pergunta do anjo é insensível? Não parece que a pergunta do anjo é indiferente? Não parece que a pergunta do anjo está fora de contexto? Por quê? Como um ser inteligente que veio para socorrer a mãe, que conhece o filho que está ali morrendo, que conhece essa cena de angústia que está diante dele, como que ele pergunta para o anjo, para ela, por que ela está chorando? Vou só dizer uma coisa para vocês aqui. Vamos imaginar que o Stalin esteja passando por um momento muito difícil, muito difícil. E eu encontro o Stalin chorando. Aí eu pergunto para o Stalin o seguinte: amigo, por que você está chorando? Eu acho que ele é capaz de pegar uma pedra e jogar em mim. O que é que vocês acham? Porque ele ia olhar para mim e dizer assim: mas você não sabe por que eu estou chorando? Olha a minha situação, olha a minha vida, olha o que eu estou passando. Como é que você faz uma pergunta dessa? Na minha cabecinha, eu penso que a pergunta do anjo está fora de lugar, fora de contexto. Porque um ser celestial inteligente não poderia perguntar isso para uma mãe que está angustiada. Só que tem um detalhe, irmãos. Sabe que eu sou... Uma das coisas que mais me apaixona em Deus e na Bíblia é que quanto mais você lê o texto bíblico, quanto mais você estuda, quanto mais você pensa, o Espírito Santo vai enchendo a cabeça da gente de coisa, vai enchendo a cabeça da gente de coisa, de lições, de aprendizado. Ele torna a história, o contexto e o texto bíblico assim, ele amplia. Dessa pergunta do anjo, por que você chora, eu queria apresentar para vocês aqui pelo menos 3 lições rápidas. Não vou comentar muito. Primeira coisa,
que eu aprendo com a pergunta do anjo é a seguinte, preste bem atenção. Deus não prometeu para nenhum ser humano na face dessa terra que enquanto nós vivêssemos aqui, no contexto de pecado que a gente vive, nós não teríamos nenhum problema, nenhuma dificuldade. E Ele não prometeu que o nosso coração não se angustiaria. Inclusive, João, capítulo 16, versículo 33, vai dizer assim, olha, nesse mundo vocês terão o que, gente? Aflições. Ou seja, ele não nega que enquanto nós caminharmos aqui por esta vida, o nosso coração iria ficar angustiado. E vou dizer uma coisa para vocês. Quando os problemas desta vida chegar, não culpe a Deus, porque Deus não criou problema. Ele não queria que você ficasse com seu coração angustiado. Problema é uma lei desta vida, desde quando o pecado entrou. Você querendo ou não, estando preparado ou não, em um momento da sua caminhada, você pode enfrentar golpes duros. E vou dizer mais, irmãos, essa vida, ela dá golpes e dá golpes duros. Duros. Tão duros que se você não tiver estrutura psíquica, física e emocional, acaba com a sua vida, destrói você. Agora, em meio a um coração angustiado, em meio aos... Acho que eu posso até ficar sem microfone, viu, Stalin? Posso até ficar. Em meio aos problemas e em meio a um coração angustiado, nós temos a tendência humana, às vezes, de culpar a Deus. Às vezes de achar que Deus nos abandonou, que Deus cometeu a injustiça porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso e Ele poderia ter evitado. Mas entenda uma coisa, Deus poderia ou não poderia ter evitado o que Jesus passou? Poderia! Se Ele poderia, por que não fez? Sabe por quê, irmãos? Porque em meio aos problemas desta vida, Deus quer nos ajudar a crescer, a amadurecer. Deus não quer que a gente viva pela vida como criança mimada. Ah, eu quero caramelo, eu quero mamadeira. Não! Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Tem uma parte desse sermão que eu não trouxe, eu tenho vários sermões desse texto aqui. Esse aqui é um deles. Tanto é que eu nem contei aqui o contexto histórico da vida de Agar para vocês, que vocês conhecem. Mas nos outros sermões eu trabalho essa questão aqui. Veja, eu não quero um Deus que seja meu Deus quando tudo está bem. Sabe por quê? Porque quando tudo está bem, você aprende pouco, você cresce pouco. Você não desenvolve uma fé poderosa. Você quer saber uma fé poderosa? Pergunta para alguém que perdeu um pai, uma mãe, um filho, um casamento. Eu já contei para vocês aqui que na minha experiência de 54 anos, eu já vivi histórias assim fortíssimas. E a história mais forte que eu vivi recentemente foi a perda do meu irmão caçula. Mostrei para vocês, mostrei a foto aqui para vocês. Irmãos, meu pai e minha mãe até hoje choram dia e noite, não para de chorar. Depois de 3 meses, agora em São João, eu fui lá ficar um pouquinho com eles. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, porque foi um final de semana de muito choro. E ainda, um amigo do meu irmão foi lá fazer uma homenagem a ele. Aí foi que o negócio desabou mesmo. Um dia desse, o prefeito da cidade chegou lá dizendo o seguinte: olha, nós temos um sítio lá, e o prefeito mandou um comunicado dizendo o seguinte: nós vamos arrumar a rua do sítio e nós vamos colocar uma placa em homenagem ao meu irmão.
Nunca vi o meu pai chorar na vida. A primeira vez que eu vi meu pai chorar foi com a morte do meu irmão. E olha que meu pai já passou poucas e boas, irmãos. Mas nunca vi chorar. Mas agora eu estou vendo meu pai chorar de soluçar pela perda do filho. Eu quero um Deus que esteja comigo nos momentos bons, quero. Mas eu quero muito mais um Deus que esteja comigo nos momentos duros. Sabe por quê? Porque se ele é meu Deus somente em momentos bons, ele rouba de mim a capacidade de lidar com os problemas. Vocês podem... Faça uma comparação para vocês verem. Uma pessoa que vive, está tudo certo, caminha tudo certo, não tem uma fé robusta que uma pessoa que passou por problema tem. Não tem. Agora, você quer ter uma fé poderosa, uma fé firme, uma fé capaz de andar por cima dos problemas desta vida? Uma fé que não desiste nunca? Uma fé que a casa está caindo? Uma fé que você tem uma perda talvez até irreparável e você se mantém firme? É quando esse Deus é o teu Deus em meio a tudo isso. Você quer saber o termômetro da vida espiritual de uma pessoa? É só ela não saber lidar com os problemas. Eu vou falar isso um pouquinho para finalizar aqui. Então aprenda uma coisa, Deus nunca prometeu que nesta vida você e eu não teríamos nenhuma dificuldade. Porque os problemas é uma lei desta vida, queridos. Na nossa caminhada, em um momento ou outro, nós podemos experimentar algum golpe nesta vida. Agora, quando esses golpes chegarem e você tiver Deus, eles não têm o poder e nem a capacidade de destruir você. Porque você está seguro em Deus. Você sabe quem é o Deus que você... Eu lembro daquela frase de Paulo que diz assim, olha, eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu creio. A primeira lição que você aprenda é essa aí. A segunda lição que eu quero que você aprenda, irmãos, é que nós não estamos sozinhos nessa batalha da vida. Não estamos sozinhos. Assim como Agar não estava sozinha. E aqui eu tenho uma coisa que eu quero dizer para os irmãos. Deus é capaz de ver o que ninguém vê. Às vezes você está lá no seu quarto chorando com uma angústia no coração. Às vezes aparece um sentimento que você nem sabe de onde vem. E você se acaba em choro. Ou então você pensa no passado, nos problemas do passado, no que você perdeu no passado, nas tuas lutas. E aí você começa a chorar, se entristecer. E às vezes se culpa. E às vezes culpa Deus. E às vezes culpa a vida. E você tem um momento que às vezes a gente passa por isso e olha para um lado, olha para o outro lado. E começa a surgir um bocado de pensamento ruim na cabeça. E aí, na cena aqui, eu lembro que quando a gente está passando por tudo isso, que ninguém está vendo que a gente está passando por isso, quando a gente entende que ninguém está vendo, Deus está vendo. E eu quero dizer uma coisa para você, você não está sozinho. Sabe por quê? Eu lembrei, quando eu estava escrevendo essa parte aqui, de muitos personagens bíblicos e vocês poderiam acrescentar aqui um bocado mais. Eu confesso para vocês aqui, irmãos, que eu pensei em Daniel, eu pensei em seus amigos, eu pensei em João, eu pensei em Paulo e Silas, eu pensei em Pedro. Aí, esses nomes que eu li aqui, Daniel, seus amigos, João, Paulo e Silas, Pedro e tantos outros aqui, quando eu penso neles, aí eu pergunto para vocês, o que foi que essas pessoas já passaram na vida? O que foi que elas já passaram na vida? Imagine, João foi levado para uma ilha e colocado num tacho de óleo para morrer frito. Os amigos de Daniel foi colocado numa fornalha de fogo. Daniel foi colocado numa arena de leões.
Paulo e Silas em uma prisão. Olha! Aí eu pergunto para os irmãos, Deus abandonou essas pessoas? Não! Se Deus não abandonou eles, não abandonou Agar, não vai abandonar você também. Amém. Eu tenho essa convicção. Eu tenho essa certeza. Aconteça o que acontecer, meu Deus sempre estará comigo. Terceira lição dessa parte do anjo, da pergunta do anjo aqui. Preste bem atenção, irmãos. Deus se interessa por nós. Só que nessa parte aqui que Deus se interessa por nós, eu coloquei uma coisa para mim que eu quero replicar para vocês. Por que que Deus se interessa por mim, irmãos? Sabe por quê? Porque eu sou amado dele. Ainda que eu não o ame, ele me ama. Vocês entenderam? Por ele me amar, ele se interessa por mim. Mas ele não se interessa somente por mim. Ele se interessa em realizar meus sonhos, em minhas conquistas, mas ele também se interessa pelas lutas que eu estou passando. E sabe de uma coisa? Deus também se interessa por você. Porque você é amado dele. Ele ama você. E você é a coisa mais linda que ele tem nessa vida. Irmãos, coloque uma coisa no seu coração. Deus não está preocupado com coisas. Deus não está preocupado com isso. Não. Deus está preocupado comigo, com a minha felicidade, com a minha alegria. Ele é a única pessoa que faz de tudo para a gente ser plenamente felizes. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você viva exuberante. Ele quer que você viva em paz. Ele quer que você, no seu dia a dia, sinta que ele está cuidando de você. Isso é Deus, irmãos. E a última parte aqui é que o anjo diz assim: Agar, levanta. Vamos pensar nisso aqui rapidinho? O anjo chega e diz: Agar, não chore. Beleza. Mas aí o anjo pegou na mão de Agar e disse assim: Agar, levanta. Levanta. Vamos pensar só nesse detalhezinho aqui? Por que vocês acham, ou talvez o que a gente poderia aprender nesta noite, com essa mensagem do anjo para Agar: Agar, levanta. Levanta. Sabe, quando o anjo quando o anjo diz para Agar, levanta, sinceramente falando para os irmãos, sabe o que eu aprendi para mim aqui? É que chorando, achando que vai morrer, não resolve nada. Entendeu? Eu quero que você aprenda mais uma coisinha aqui. Nós só teremos a capacidade de vencer os problemas desta vida quando a gente levantar. Mas não é só levantar. É levantar e ir para cima dos problemas no poder de Deus. Amém. Porque como que a gente resolve os problemas desta vida? Levantando e indo para cima dos problemas no poder de Deus. Irmãos, sabe o que acontece? Problemas, queridos, coração angustiado, não se resolve lamentando, não se resolve resmungando, não se resolve reclamando, não se resolve se vitimizando, não se resolve dando um de coitadinho, não se resolve com uma cara de miserável. Problema se resolve quando a gente levanta e vai para cima
cima deles no poder de Deus. Amém. É assim. A palavra do Senhor é recheada dessas mensagens para ensinar para a gente que problemas existem, eles estão aí, eles vão aparecer, e em algum momento da nossa vida nós vamos enfrentá-los. Mas esses problemas jamais nos destruirão se a gente enfrentar eles no poder de Deus. Entenderam? Agora vamos voltar aqui a cena de novo. Ó. Vou perguntar para ver se vocês ficaram ligados no início da minha mensagem. Qual era a razão que levou a essa cena? Um filho morrendo e uma mãe desesperada aqui achando que iria morrer também e que não queria ver o filho morrer. Qual foi o elemento que levou a essa cena, irmãos? Levado para fora de casa? Ok. O que mais? A falta d'água. Exatamente. Vitor Hugo ali deu um sinalzinho pra gente. A falta de água. A falta de água. Só que é interessante que quando o anjo pega a Agar aqui e diz, levanta e leva ela em direção ao seu filho que está lá morrendo. Preste atenção nessa cena. O anjo pega ela aqui, diz para ela, Agar, levanta, e ela levanta. E quando ela levanta e começa a caminhar em direção ao seu filho, ela enxerga a água. A pergunta é, existia a água ou não existia? Vocês acham que um anjo furou um poço? Vocês acham que Deus mandou um poço do céu? Ou será que o poço já existia? Então a pergunta é, se o poço já existia e Agar não enxergou água, e esse era o motivo pelo qual levou essa cena de desespero, um filho morrendo e ela também morrendo, e ela não enxerga água, se existe o poço, o que nós podemos concluir? Vamos pensar aqui. Vamos pensar um pouquinho aqui. Se Agar fosse acompanhada por um psicólogo, aliás, por um psiquiatra, o que vocês acham que ele iria dizer para ela? Cadê a psicóloga? O que vocês acham que ele ia dizer para ela? Você é cega, né? Não viu água. Você tá doida? É. Como é que seu filho está morrendo? Você está morrendo com água aqui. Corta, minha filha. Mas é angústia. Entende? Qual é a lição que eu aprendo aqui, irmãos? Qual é a lição que eu aprendo? Um coração angustiado, uma mente angustiada, é capaz de fazer você não enxergar o que deveria enxergar. Ou seja, uma mente angustiada, um coração angustiado, não consegue enxergar nem saída e nem possibilidades. Então, como pregador, eu preciso terminar minha mensagem nessa noite dizendo para vocês uma coisa. Irmãos, cuidado com a sua mente e com o seu coração se ele ficar angustiado. Eu estava pregando esse sermão em uma igreja aí, e eu disse assim para os irmãos, tem algum homem ou alguma mulher aqui nessa noite que colocou a chave aqui, aí saiu para fazer alguma coisa? Está lá fazendo alguma coisa, aí daqui a pouco volta e não enxerga a chave. E cadê a chave? Onde eu coloquei a chave? E vai e revira. Não, mas eu coloquei a chave aqui. Cadê a chave? Cadê a chave? Onde eu coloquei a chave? Aí tem algumas mães assim, ô menino, tu pegou a chave? Eu vou te dar uma
surra, eu coloquei a chave aqui, que eu não tô vendo a chave. Aí tá bom, briga, reclama, aí vai dar uma volta de novo, tal. Aí dá uma respirada, aí volta lá de novo. Aí quando chega, a chave tá aqui. Aí ela fica desesperada. Como que eu não vi essa chave? A chave estava aqui, eu não vi a chave. Já aconteceu isso com você? Já. Irmãos, não esqueça de uma coisa. Mente preocupada, coração preocupado, mente angustiada, coração angustiado, mente sem paz e coração sem paz não é capaz de enxergar saída. Então eu quero dar um conselho. Quero chamar o Fábio aqui, ele vai cantar uma música, eu vou fazer um apelo e a gente vai encerrar. Eu quero deixar uma mensagem com vocês para acrescentar isso que vocês já ouviram nessa noite. Veja, se o Espírito de Deus não cuidar da nossa mente e do nosso coração, a gente vai se permitir sofrer antecipadamente. Entendeu? Como é que você lidar com os desafios desta vida com a cabeça cheia de paz? Quando é que você vai ver saída? Quando a sua cabeça estiver cheia de paz. Quando é que você vai enxergar as possibilidades? Quando sua cabeça estiver cheia de paz. Quando é que você vai enxergar uma porta aberta? Quando a sua cabeça estiver cheia de paz. Enquanto o Espírito de Deus não colocar paz em sua mente, no seu coração, você vai se autodestruir. Por quê? Porque a melhor maneira de lidar com os problemas é com a mente, no coração. O problema chegou? Encare o problema. Aconteceu uma situação que você não esperava? Olha para... Eu tô conversando muito com a minha esposa, e eu tô dizendo isso para os irmãos aqui, porque eu tô conversando isso com ela. Eu digo assim, filha, se Deus vai curar ou se Deus não vai curar, usando todos os recursos e manifestando o seu poder, eu quero que você entenda uma coisa. O problema não já está aí? Tá. Acabou. O câncer está aí. Já que ele está aí, vamos encarar ele. Como que a gente vai encarar? Vamos colocar todos os recursos que você precisa, tudo que estiver à nossa disposição, tudo que estiver dentro das nossas condições para você ser curada. Aí depois que a gente fizer tudo, tem a última palavra, que é de quem? De Deus. E se Deus disser não, acabou, não tem que brigar mais. Aí agora, se descansar no Senhor, a gente enterra. E quando Jesus voltar, ressuscita. Para que brigar com Deus? Para que discutir com Deus? Só para os irmãos terem uma ideia, o SUS é um projeto lindo, maravilhoso. Infelizmente, a demanda é muito grande. Mas o SUS é um projeto maravilhoso. Só em casos como esse, se a gente fosse precisar do SUS, ia demorar uma eternidade e aquilo que pode ser curável agora poderia virar uma metástase. Então, qual foi a recomendação? Nós teríamos que fazer todos os exames, pagar todos os exames, para que eles possam sair em um curto espaço de tempo. Só um exame que ela precisava fazer, só um, era R$4.000. Só um. E a gente tinha que fazer pelo menos uns 12.
Irmãos, essa semana que passou, a minha mulher, esse final de semana, está arrasada, tirou muito sangue, correu, desceu, esperou, mas fizemos tudo particular. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, pense numa coisa. Quando nós olhamos para o valor dos exames aqui, colocamos a mão na cabeça e perguntamos, como é que a gente vai pagar se a gente não tem dinheiro? Se eu juntasse o meu salário, o salário da minha mulher, o salário do meu filho, era insignificante diante do valor. Eu particularmente, juntamente com meus 11 irmãos e meus pais, nós gastamos horrores com o meu irmão, que ficou 2 anos lutando com câncer. Só o exame dele, que a minha esposa agora não vai precisar fazer, foi 16 mil reais. Ida para Salvador, ida não sei para onde, mudança disso, mudança daquilo. Irmãos, gastamos demais. Se você me colocar de perna para cima aqui, não cai nada. Não cai nada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir dinheiro agora para fazer tudo isso em um curto espaço de tempo, para que a gente possa atacar isso logo de uma vez? Aí teve um aluno da escola que voluntariamente teve uma ideia que eu não tive, para falar a verdade. Ele montou um cartazinho e colocou assim, oferta solidária, e colocou o nome da minha esposa. E mandou para todos os pais, todos os alunos, e as pessoas começaram a replicar. Nós fizemos isso na quinta-feira, às 4 horas da tarde. E quando foi na sexta-feira, por volta das 7, 8 horas da manhã, quando ela foi olhar o Pix dela para ver se tinha entrado alguma coisa, já tinha entrado todo o dinheiro dos exames. Amém. Deus é bom. Ela é muito querida. E vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas faziam Pix de 5 reais, de 10 reais, outros faziam mais. E continuam fazendo. Mas quando ela viu isso, quando eu vi isso, a minha reação, irmãos, depois de 30 anos servindo a Deus, eu cheguei à conclusão de que eu sou amado. Apesar dos pesares, eu sou amado. Ele se importa, Ele me ama, Ele cuida de mim. E sabe de uma coisa? Ela está com todos os exames prontos, vai levar amanhã para o doutor. E quando ele pegar todos esses exames, provavelmente quarta ou quinta-feira, ele vai apresentar para ela qual tipo de procedimento vai começar. Ele deu 3 possibilidades: comprimidos, cirurgia e radioterapia. Ele disse: eu só posso dizer para você o que nós vamos fazer depois de todos os exames. E alguns que ele já viu, segundo ele, disse para ela que ele gostou do que ele viu. E o exame que ela fez agora, na sexta-feira, para olhar todo o corpo, para ver se tem metástase ou não, irmãos, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão emocionado juntamente com ela. Sabe por quê? Porque o câncer, ele está localizado, ele não se espalhou para lugar nenhum. Amém. Claro que o câncer de mama é um dos cânceres mais curáveis, mas ele também é letal, e ela tem 2. E aí, por que eu estou encerrando a minha mensagem nessa noite contando isso para vocês? Para mostrar para vocês que os problemas existem e eles são reais. E a gente nós não devemos negá-los. Eles existem, eles são reais. Mas como é que eu vou enfrentar esses problemas? É lamentando? É reclamando? É se vitimizando? Não! Ele está aí, meu irmão. Vai para cima no poder de Deus e deixa Deus ser Deus. Amém. É assim. Então, sabe o que eu vou fazer? O Fábio vai cantar uma música aqui. Eu não sei. Mas se essa mensagem hoje fez sentido para você, eu queria que você levantasse aí na frente, viesse aqui orar comigo, porque
eu estou enfrentando o meu gigante, eu sei que você está enfrentando o seu, e juntos nesta noite vamos daqui vitoriosos, amém? Então se você tiver algum gigante para vencer essa semana aí, levanta bem aqui na frente. Eu quero chorar junto com você, eu quero orar junto, eu quero estar perto de você para dizer, irmãos, nós estamos nessa batalha juntos e vamos vencer juntos. Amém. Se isso fez sentido para você, à medida que o Fábio começar a cantar, eu queria que você levantasse, você viesse